Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Charles Santos, missionário transcultural em Moçambique, na África. Este é o podcast Talk Mission e nós estamos aqui reunidos para poder compartilhar mais sobre o Reino de Deus. Esse podcast é uma mesa redonda com pessoas que vêm de diversas partes do Brasil e do mundo compartilhar sobre teologia e espiritualidade de uma forma leve, relevante e intencional. Sente-se à mesa conosco, pois nossa missão é falar e pensar a vida sob a ótica da missão de Deus na história. E hoje, no nosso bate-papo, nós falaremos sobre missões em um contexto de Moçambique com o nosso convidado e a importância da consciência missional prática na universidade como praça pública. Eu tenho o prazer aqui de receber Igor Miguel. Igor, seja bem-vindo ao podcast. Ô, Charles, muito obrigado, agradeço demais. Esse podcast tem sido uma bênção. Talk Mission, né? Conversa francas aí sobre esses 3 temas que você destacou: teologia, missionalidade, espiritualidade. E eu agradeço muito pelo convite, Charles, e foi um prazer enorme te conhecer aí na região aí da Beira. Foi uma bênção, uma honra, viu? Que bom a gente, Deus, ter provido esse encontro para a gente. Igor, a honra é minha, a alegria nossa aqui da equipe, das pessoas que cooperam aqui com o Talk Mission. Eu quero, antes de começarmos aqui a nossa fala, de trocar uma ideia, convidar você que está vendo esse vídeo aí, que você acesse as nossas plataformas do Spotify e também você pode visualizar o vídeo curtindo. Você pode se inscrever no canal, você pode clicar no sino de notificação, porque toda semana teremos um conteúdo novo aí no canal no YouTube. Então, curta, se inscreva, compartilhe e clique no sino de notificação. Também envie os seus comentários, porque os seus comentários fortalecerão o conteúdo desse canal e nos ajudarão a preparar novos episódios e novas etapas aqui do Talk Mission. Então, que Deus abençoe a todos e vamos para o nosso tema. Tema de hoje, missões em Moçambique. Eu trabalho em Moçambique desde 2014, estive fora por algum tempo, mas sempre voltando dos anos seguintes em que fui residente aqui. E no começo do ano, agora, voltei, trabalho com a AIM, Africa Women Mission, a missão para o interior da África, uma missão da Inglaterra, e estou aqui com o meu convidado especial dessa manhã aí no Brasil, né? A gente está gravando no período da manhã no Brasil, tarde. Para você de tarde, né? Diferença de 5 horas. O Igor vai ao ar na próxima quinta-feira, você está recebendo esse vídeo aí, 10 horas da manhã, dessa quinta-feira, dia 30/11 de 2023. Igor, meu irmão, eu queria começar a nossa fala, começar esse bate-papo, perguntando para você, de uma maneira muito prática, muito informal, você que é um cara engajado com educação na academia, projetos sociais. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o site do Igor, as redes sociais do Igor, para que vocês possam conhecer um pouco mais daquilo que ele tem produzido no Reino de Deus. Mas eu queria que você nos contasse como começou a sua história com missões de curto prazo em Moçambique, porque não é algo muito comum, pelo menos no imaginário dos evangélicos, principalmente em nossa nação, Brasil, ver pessoas tão engajadas na vida acadêmica, muitas vezes científica, se envolverem de alguma forma com missões, né? E a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores. Eu queria que você introduzisse a nossa fala falando um pouco sobre isso. Tá bom, Charles. Então, mano, isso é interessante. Eu fui para o seminário na década de 90, 96, 97, quando fui ao seminário. Estava ali com 17 anos, né? A razão por que eu fui para o seminário era para ser missionário. Eu não fui para ser pastor. Eu até tinha medo do ministério pastoral, para ser honesto. Eu falo assim, esse negócio é muito complicado, eu não vou dar conta disso. Mas meu coração ardia com a evangelização. Eu gostava demais, lia biografias de grandes missionários, né? É uma experiência que eu orava por missões, orava por povos não alcançados. A gente tinha orações em casa, assim, por nações, né? Por gente de tudo quanto é lugar do planeta. Aquilo me conectava com o mundo de alguma forma, com a grande comissão, né? E aquilo gerou uma sensibilidade que foi a minha primeira sensibilidade foi missionária, de fato.
os missionários iam na minha igreja, lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, em Cabo Frio, e eu ficava vendo aqueles testemunhos, fascinado, né? Paraíso, né, que você nasceu. Nasci no Paraíso, exatamente. Minha mãe mora lá, minhas irmãs moram lá até hoje. Eu vou lá de vez em quando, né? Eu vou estar lá, inclusive, agora nas minhas férias. Mas, assim, é uma cidade muito missionária, isso é uma coisa legal, né? Eu, inclusive, esses dias eu estava conversando com o Flávio Ramos, né? O Flávio Ramos hoje é o atual diretor aí do Perspectivas no Brasil, coordenador do Perspectivas no Brasil, e o Flávio Ramos é um conterrâneo, ele é de Arraial do Cabo, né? E foi engraçadíssimo, porque eu fui saber disso. Ele chegou para mim, né, falou assim, cara, você é de Cabo Frio? Eu falei assim, eu sou. Eu falei assim, mas cara, esse sotaque seu aí de Minas Gerais? Eu falei assim, pois é, cara, é coisa de missionário, tá vendo? A gente se acultura. E eu falei assim, e você é de onde? Eu sou de Arraial do Cabo. Você tá brincando, esse sotaque seu do interior de São Paulo? Conheço o Flávio há um tempão e não sabia que ele era. Não é? Então tem essas coisas. É uma cidade que, graças a Deus, entregou muita gente aí para o campo, tem gente servindo em vários contextos, em agências, né? Eu louvo a Deus pela minha cidade que pequena foi tão frutífera, né? Mas verdade, mano, que é ali que nasceu essa disposição. Mas aí tem uma longa jornada na teologia, né? E eu mudei a BH para fazer uma especialização em teologia, onde eu me graduei em pedagogia também. Fiz o meu mestrado em língua hebraica lá na USP, em letras e língua hebraica. Acabei me envolvendo com um projeto social cristão aqui em Belo Horizonte, com crianças vulneráveis em favelas. Trabalhei nessas comunidades durante 6 anos. Como a sua esposa, eu também desenvolvi um programa de alfabetização, foi financiado pela prefeitura, chamado Soletrar. Ele foi aplicado em várias comunidades, né? Essa ONG que eu trabalhava virou uma ONG da minha igreja abraçou essa ONG. Hoje eu sou diretor, né, institucional dela, a gente tem vários projetos, inclusive um deles foi, nós levamos uma equipe médica a Moçambique, mas a primeira viagem que eu fiz transcultural foi para Moçambique, para a região que você trabalha hoje, em 2013, há 10 anos atrás, né? E esse ano fez 10 anos de idas e vindas a Sofala, especificamente. Engraçado, eu não conheço Maputo, cara, até hoje, nem de fazer conexão. Né? Mas essa região é uma região que eu sempre, essa estrada nacional aí, subi e desci ela antes da duplicação, né? Então, a gente conhecendo aí as comunidades aí, as cidades, as zonas todas à beira da estrada. Antes e foi da assim, portagem, do pedágio. Exatamente. E aí, mano, é curioso porque hoje eu me vejo assim, não me vejo necessariamente nesse momento como missionário de carreira no campo, mas me vejo como um pastor mobilizador. Eu estou numa igreja, hoje, a Igreja Esperança, em Belo Horizonte, eu sou pastor de missões, inclusive a gente tem a igreja dividida em pastorais, né? A gente tem um sistema de governo que é plural, então os pastores compõem um presbitério de governança plural da igreja, mas cada pastor é responsável por algum segmento específico, né? Então eu sou responsável por missões e missionalidade, então tanto o testemunho local, como também a participação no envio de missionários para o campo. Então a gente tem missionários hoje na Turquia, um casal está indo para Marrocos, a gente tem treinado alguns missionários, inclusive, para servir em Moçambique no futuro. Pastores são missionários que servem também em parceria com outras organizações, então a Interserve, por exemplo, é uma parceira nossa, já mandamos médicos para servir no Paquistão e outros lugares assim. Nós somos uma igreja acolhedora também com refugiados. Hoje nós temos uma família de 8 afegãos na nossa igreja, que são mantidos pela igreja, tem 1 ano e meio já de capacitação e envolvimento na área de integração dessa família. São cristãos perseguidos, então é um envolvimento direto com a igreja perseguida, né? E isso é um ambiente que a gente tem cultivado. A gente brinca muito lá na igreja que não existe um departamento de missões, a gente não trabalha com departamento de missões, né? A gente fala que a nossa igreja é uma igreja que cultiva uma cultura missional e missionária, porque a igreja é assim, ela é apostólica, né, no certo sentido, e eu gosto muito daquele conceito do Kevin Van Hooser, né, que ele fala que a igreja ela é apostólica, e católica é apostólica, né? Então, ela é católica porque ela sabe de onde ela veio, sabe quem ela se reúne para lembrar disso, mas ela é apostólica porque tem um movimento do Espírito que empurra a igreja para além dela mesma, né? Então, a gente quer ser igreja inteiramente, e isso implica, claro, na apostolicidade. Foi assim, mano, que despertou, tem uma teologia, uma missiologia, tem uma história, né, que despertou essa conexão com a grande comissão e a necessidade do apoio à igreja, mobilizar a igreja a responder a grande comissão para além das suas fronteiras, né? E quantas vezes você veio aqui em Moçambique, Igor? Deixa eu ver se eu percebi bem. Caramba, eu acho que... 2013 para cá? Você chegou primeiro que eu cheguei no começo de 2014. Aí, ó, exato. Mas assim, eu acho que o único período que eu não vim foi um período aí da pandemia. Os outros todos eu vim, desde 2013. Eu tenho que fazer um cálculo aqui. Por exemplo, quando teve o IDAI, em 2019, eu estive aí
Não foi 2019, foi 2018, eu acho, né? Uhum. Acho que foi 2018, né, que teve o IDAI, IDAI. IDAI 2019. 19, isso. Eu tive em 2019, no início assim, assim que o IDAI aconteceu, eu tive aí com uma semana depois do IDAI. Depois eu voltei de novo porque a gente fez detectou as igrejas que foram atingidas pelo ciclone. Aí eu voltei com o pastor Jay Bauman, parceiro nosso, um homem maravilhoso que ama Moçambique, um americano que fala português, né, casado com uma brasileira, pastor da primeira igreja batista de Orlando, com o Ministério de Brasileiros. O Jay me ligou, cara, foi muito engraçado isso, que eu comecei a chegar as notícias, né, eu participo de um grupo de missiólogos no WhatsApp, e começaram a chegar as notícias, eu falei, gente, meu Deus, tô na beira. Aí eu, na hora, falei, meu pai, conheço um monte de gente aí, não conseguia falar com ninguém, né, a internet estava ruim, contato telefônico, e comecei a ter alguns contatos. E o Jay me ligou e falou, Igor, eu quero ir a Moçambique, eu tenho que ajudar a igreja lá. Eu falei, mano, meu coração tá pegando fogo aqui, porque eu preciso ir, parece um chamado. E ele falou assim, cara, a gente tem que ir, a gente planejou, fomos, cara, eu me lembro do avião, era só agência humanitária no avião, cara, era pessoal da Unesco, da ONU, era uma loucura, e a Unicef e tal, a gente chegou aí, aquela USAID, né, o pessoal montou aqueles campos com os desabrigados, cara, a gente chegou aí e parceria com várias instituições, inclusive o IBS, encontrei com o pastor Roberto, e foi aquela coisa muito louca, porque a gente só via a necessidade, né, e eu falei assim, cara, a gente precisa fazer uma campanha no Brasil para poder fazer telhados de igrejas. O nosso foco era esse. Então a gente fez um movimento, Brasil, Estados Unidos, chamava Aid Mozambique, e a ideia era ajudar, a gente chama em inglês, né, o roofless, né, o pessoal que não tinha telhado, igrejas que não tinham telhado. O foco era esse. E aí a gente começou a captar recursos. Voltamos depois em 2020, com aquele foco assim, ajudar as igrejas sem telhados, e aí trouxe uma equipe médica também, cara, foi tudo muito intenso, eu fiquei quase um mês aí, nossa, eu tava morrendo de saudade da minha casa, da minha família, mas tinha que servir a igreja, cara, a gente tinha que servir a igreja sem telhados, né? Eu visitei inclusive a igreja do pastor Mateus, que hoje, qual a função dele aí no IBF? Diretor-geral hoje do IBS. Ah, tá, então o diretor, exatamente. Então ele estava pastoreando aquela igreja lá na praia, eu nem sei se continua, né, eu acho que sim. Continua. A igreja lá da praia, tinha aquela necessidade do telhado lá da igreja dele e tudo, e a gente se mobilizou nesse sentido. Foi assim, cara, então foram várias idas e vindas com equipes de saúde, com treinamento de pastores. Nós já tem 2 anos que a gente faz uma conferência na Beira com o pastor Luiz Chimbia, também parceiro nosso. O pastor Luiz, acho que já foi aluno aí do IBS, se não me engano. E o pastor Luiz, ele é um grande parceiro, a gente já montamos conferências ali. Esse ano deu 320 pastores, né? Com foco em plantação, cuidado pastoral, a gente trata de temas pastorais, família pastoral, né? Enfim, nessas idas e vindas, cara, eu acho que foram umas 8 ou 9 por aí, viu? Eu tenho que depois calcular isso, não pensei ainda. Que legal, Igor, que legal. É isso aí. E, mano, a gente também nós conversamos em off aqui sobre esse abismo cultural que existe entre alguém que está no Brasil e alguém que chega na África, né? Então, essas viagens de curto prazo, elas acabam viabilizando uma visão mais prática real, da né? realidade, não tanto de quem reside no país ou de quem está por muitos anos no país, mas ela dá uma noção mais palpável, menos abstrata. Exato. Então, como foi essa conexão com Moçambique e como, no retorno ao Brasil, a sua comunidade de fé, ela recebeu esses relatos, ela tem se conectado com este envolvimento seu e as parcerias com essas viagens aqui de short term, né, de curto prazo, para Moçambique, e como isso também, de forma prática, tem tocado seu coração. Isso. Então, assim, é claro, eu tenho minhas críticas a viagens de curto prazo, acho que algumas podem ser produtivas, outras não. Mas eu vim mudando até meu paradigma quanto a isso. Eu acho que se a gente fizer um trabalho bem feito e escolher pessoas de forma estratégica para viagens de curto prazo, sem nenhuma pretensão romântica de profundas transformações numa viagem de 15 dias, a gente sabe como um trabalho missionário ele tem complexidades, né? São trabalhos que precisam ser de longo prazo, implicam em continuidade, muita paciência,
muita aprendizagem cultural, né? A gente sabe disso, mesmo um país que fala português, a gente sabe quantos dialetos tem aí no interior, quantos dialetos são falados, cada com etnias específicas, né? O pessoal fala de Moçambique, a pessoa imagina uma coisa monolítica, assim, uma coisa, um bloco, né? Tipo, não, peraí, tem muitas diversidades, especificidades culturais, desafios de linguagem que muda de um lugar para outro. Não é só a linguagem do idioma, a linguagem cultural mesmo, né? A gente sabe disso, você sabe isso melhor do que eu, que está aí já de forma mais integral. E, Charles, eu acho que levar a igreja brasileira para e pessoas estratégicas, estou falando aqui de pastores, líderes, pessoas envolvidas com ministérios de missões, é importante. É importante porque profissionais da saúde, a gente leva profissionais da educação, tem muita demanda de treinamento, né? Então, se você leva essas pessoas para o contexto cultural moçambicano, elas conseguem dimensionar, primeiro, o desafio, conseguem visualizar as necessidades do campo, conseguem estabelecer relacionamentos com missionários locais, pastores, plantadores, e tudo isso cria uma conexão muito forte. Mesmo quando a pessoa voltar, ela vai estar conectada, e ela sabe dos desafios, né? Então, quando a gente faz uma mobilização, como nós estamos fazendo agora na minha igreja, para poder financiar a abertura de escolas, treinamento de professores e coisas dessa natureza, ou ajudar a igreja de forma direta, elas sabem do que a gente está falando. Então, acho que o legal é essa imersão. A imersão é o mais legal. É o pessoal perceber e dimensionar os desafios locais. E fazer isso junto com parcerias, né? Boas parcerias. Né? Instituições como a MIAF, instituições como o IBS, instituições como escolas, pasteiro, igrejas locais. Né? Eu acho que essas parcerias, elas são boas porque elas fortalecem as iniciativas locais. Elas não podem ser feitas de forma desenraizada. Eu acho que esse é o problema. É quando, às vezes, as viagens são feitas, mas elas tem que ser feita com instituições que já estão trabalhando, plantando, dedicando, treinando pastores e líderes. Eu acho que isso fortalece as iniciativas locais, sabe? Então dá visibilidade e fortalece essas iniciativas. Eu acho que precisa de gente fazendo essa ponte, né, entre as iniciativas locais e a igreja brasileira. Legal essa sua fala, Igor, porque muita gente às vezes me procura para poder falar sobre a intencionalidade de apoiar algum tipo de projeto, e a gente tem noção de que com a internet, esse contato de pessoas em outros países ficou, a globalização diminuiu esse abismo, através da internet e tecnologias. Então, antes de ontem, um pastor me contactou lá da região dos Lagos, São Pedro da Aldeia. Ó. Ele me contactou e falou assim: olha, nós queremos apoiar, temos recebido pedidos de apoio de alguns moçambicanos aí, 2 pessoas, para projetos e igrejas e por aí vai. E eu queria ouvir, já que um membro da nossa igreja conhece o seu trabalho, conhece o pastor, né, conhece a sua atuação missionária, então eu queria ouvir de você que vive aí, o que você poderia nos falar, ou poderia nos aconselhar. Eu perguntei o nome das pessoas, falei que não conhecia as pessoas, e coloquei para ele o seguinte critério. Eu falei, olha, alguns anos atrás eu tive um determinado evento em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e um pastor me falou assim: eu tenho uma igreja em Moçambique. Eu falei, aonde? Lá no Dondo. Eu falei, é mesmo? É. Falei, o senhor já foi lá? Não. Como que o senhor plantou uma igreja num lugar que o senhor nunca foi? Ou que, alguém da sua igreja foi lá? Não. Eu falei, então o senhor plantou uma igreja num lugar que o senhor nunca foi? Não. Alguém de lá fez o contato conosco e nós financiamos todo mês com R$5.000. Opa. E ela manda foto para a gente. Eu falei, bom, primeira coisa que eu queria falar para o senhor não tem uma igreja lá no Dondo. O senhor terceiriza um projeto eclesiástico. Talvez nem exista. Talvez exista um grande risco de alguém estar manipulando só para receber recurso, que é algo muito... Pode e algo acontecer. que acontece bastante. Pode acontecer. Então, a primeira coisa que alguém deve fazer quando recebe algum tipo de pedido de ajuda, que é algo muito comum também dessa parte do mundo, é você procurar referências eclesiásticas, referências éticas, referências ministeriais, referências institucionais que possam dar algum tipo de notícia e posicionamento
sobre esse tipo de pessoa que está pedindo apoio, porque apoio, aqui todos os dias eu me deparo com gente pedindo apoio. Exatamente. Todos os dias você vai ter pessoas Exatamente. cristãs, feiticeiros, que vão estar na sua porta pedindo apoio. A questão não dar apoio simplesmente para quem é da sua grife religiosa. É isso. A questão é você ter critérios de como apoiar para não gerar um mal maior, porque alguém está lucrando com a pobreza, certeza. alguém está lucrando com a questão da vulnerabilidade social. Exatamente. Então, existe esse contraponto, e isso que você falou de curto prazo é interessante, de missões, porque as pessoas chegam com aquele romantismo, isso. E muitas vezes elas não sabem lidar com isso de uma maneira mais intencional. Exatamente. Ô, Charles, isso aí é um negócio tão importante que você está falando, que eu me lembro de uma história interessantíssima que aconteceu em 2013, quando eu vim. Eu estive com um missionário brasileiro, que já estava, acho, no 2º ou 3º ano no campo, lá no interior, em Amatana, uma realidade que você conhece. E, mano, uma coisa muito interessante que ele me contou na época, e aí eu acho que é um lance legal, né, da gente que está um pouco na academia, porque a gente começa a ver esses dados chegam, a gente faz uma outra leitura também. E a gente devolve para o missionário as impressões, ele ficou assim, não, faz todo sentido. Olha que louco. Ele foi abrir uma base lá, e tinha uma igreja dentro da base, comprou um lote com ajuda do Brasil, e o trabalho estava rodando bem e tal. Só que ele percebeu que um efeito negativo da boa vontade. Olha que interessante. Ele foi construindo a igreja. O que ele fez? Todo o material que ele comprava, e que aí em Moçambique, você sabe, a gente sabe disso, né? É comum ter aquelas feiras, né? Beira de estrada, aquela coisa toda. Ali é meio que economia gira ali. Tem uma economia girando ali, né? E aquilo leva vantagens, leva as desvantagens comunitárias, mas ali que a economia das zonas, né? Que a gente fala, das áreas, dos bairros acontecem muitas vezes, e às vezes de cidades. E aí, lá em Amatana tem aquelas feiras da beira de estrada e tal. Cara, todo material didático, material de construção, material para obra e esse tipo de coisa ele comprava na feira. É o shopping center, né? É o shopping center. Só que a feira nunca viu tanto dinheiro circulando. Porque imagina, ele estava construindo um negócio enorme e toda a compra dele ficava concentrada ali. Algumas coisas ele comprava na beira e tal, mas a maioria das coisas eram ali na região. Por incrível que pareça, o impacto que isso teve na feira foi o quê? Inflacionou os preços das coisas, cara. Olha que louco. Porque a feira nunca viu o dinheiro circular daquele jeito. Então, de repente, aquilo inflacionou e quem foi prejudicado? A comunidade local foi prejudicada. Porque na hora de comprar um produto, comprar um bem, comprar uma coisa para construir, estava tudo caro. Caro por culpa de quem? Culpa da base missionária, que podia ter pulverizado esse recurso, né, comprado em outros lugares, concentrou no único lugar e inflacionou o preço. Ele falou assim, Igor, nunca me ensinaram sobre isso em seminário, como é que eu ia adivinhar um negócio desse? Eu não sou economista, eu não sou o cara especializado em economia, porque ele não tinha noção que a boa vontade de fazer uma base com um poço, servindo a comunidade com escola, podia causar, o efeito colateral disso podia causar, né? Eu achei tão interessante, porque eu falei assim, caramba, tá vendo como é que para fazer, eu falava isso com o Dr. Russell Shedd, cara, eu almocei com ele uma vez, eu falava assim para ele, Dr. Russell Shedd, na pedagogia a gente tem um negócio, você sabe disso, chama ciências da educação, a gente fala no plural, né, que são as ciências que prestam serviço à educação, né, psicologia, sociologia e por aí vai, neurociências, são as ciências que ajudam a gente a entender processo de ensino-aprendizagem. Falei assim, cara, em missões a gente tem que considerar que talvez sejam necessárias ciências missionárias, que são campos de conhecimento especializados que prestam serviço à grande comissão, né? Então, pensa assim, pensa, por exemplo, na utilidade de um economista para um plantador, né? A utilidade de um pedagogo para um plantador que está abrindo, sei lá, um missionário que está abrindo uma escola. E aí você tem um administrador, aí você começa a pensar quantos irmãos que estão aqui no Brasil, que são especialistas em administração, gestão financeira e tal, agronomia, nossa, machamba aí o que precisa. De repente um cara desse vai para o campo, parceria com um missionário local que conhece bastante a cultura, está mergulhado na cultura, mas ele tem uma expertise numa área que o missionário às vezes não tem também. Então, acho que essas trocas, sabe, que a gente pode ter esse tipo de parcerias de curto, médio prazo, né? E eu acho que é muito promissor, viu, Charles? Isso é muito, muito importante e nós temos, como organização, trabalhado nessa perspectiva. Nós temos um relato aqui de Madagascar, Madagascar, como eles falam aqui. Madagascar. Um colega nosso de missão, que já está lá há alguns anos, engenheiro agrônomo,
ele revolucionou uma determinada região com plantio, com técnicas agrícolas, e isso tem abençoado, isso tem gerado uma igreja e comunidades autossustentáveis, que é um relato assim, sempre enche meu coração de alegria quando eu vejo os vídeos, quando eu vejo o trabalho que esse irmão com a esposa e filho tem filhos ali, né? São brasileiros? São brasileiros. Que maravilha, que maravilha. É fantástico, e a ideia é justamente essa que você está falando, né? Nós somos chamados para servir o Senhor com tudo aquilo que temos e somos, né? Então, os nossos ofícios, vocações, todas as ferramentas devem redundar em louvor e glória ao santo nome dele. É isso aí, mano. Nas esferas que ele vai nos colocar. Perfeito. E isso é muito legal. Mano, eu queria que você compartilhasse, você falou de algo aí pontual, mas eu sei que viagens missionárias, elas trazem grandes histórias, grandes experiências. Com certeza, essas suas viagens já dariam um livro aí. Quem sabe está engavetado ou está no plano. Mas eu sei que viagens missionárias, elas nos dão grande experiência. Por exemplo, o ano passado eu fui com uma equipe lá para o norte de Moçambique, perto da zona onde está tendo conflito. Lá, Cabo Delgado, Pemba. Cabo Delgado, e eu fui ali para frente de Nampula, na cidade de Nacala. Nós entramos com um missionário sul-africano lá em uma aldeia que ele já trabalha há 8 anos, mais de 8 anos, com os Macuas Nahara, 85% islâmicos. Caramba! E eu fiquei 3 dias sem tomar banho, nós ali naquela aldeia, porque até a água de poço estava escassa naquele período. E nós fomos reconstruir uma escola e ambulatório que ele construiu lá e que, com o ciclone de alguns meses antes, tinha sido derrubada. Então, assim, foram grandes histórias nesse período ali na aldeia, de você poder ouvir os relatos e de você ver uma aldeia de um povo que muitas vezes não tem uma ação cooperativista. Eles começaram a fazer tijolo de barro, né? Aquelas pau-a-pique, como a gente chama no Nordeste, matope, e eles começaram a fazer conosco, a pegar água, porque eles viram, se esses estrangeiros, né? Aqui na região central nós falamos muzungo. Esses brancos, né? Porque, por incrível que pareça, aqui eu sou branco. Você é muzungo. Então, eles falaram assim, se eles vieram de tão longe para nos ajudar a construir algo que é um benefício para a comunidade, por que a gente vai ficar de mãos cruzadas e sem fazer nada? Então, quando nós percebemos mulheres, crianças, estavam ajudando ali a carregar balde de água, de matope, e pessoas pegando pedra para a gente conseguir ali levantar de novo as paredes daquela escola e daquele ambulatório. Então, com certeza você tem alguma história, você poderia compartilhar, alguma experiência que te marcou nesse tempo. Não, eu tenho uma que foi dessa viagem, mas que teve a ver com a primeira, né? Que eu falei, fez 10 anos, né? Da minha primeira viagem agora. Rapaz, eu fui em Mapalaianga, 2013, falar para uma conferência de pastores no mega interior, né? Mapalaianga é bem interior, E aí eu fui ministrar, a conferência era naquelas igrejas de matope que você descreveu, e de barro, né? E, cara, é bonita, cara, igreja bonita. Eles pintaram, fizeram as pinturas bonitas, assim. Parece até desenho rupestre, assim, cara, negócio muito bonito. E foi muito marcante, né? Porque foi onde eu comi, pela primeira vez, eu comi tripa de cabrito. E eu falo que o arroz moçambicano é o melhor arroz que eu já comi na minha vida. Não sei se você concorda. Eu falo que o arroz de Moçambique é o arroz que eu como e sinto gosto de cereal, né? No Brasil, o nosso arroz é tão lavado que você não sente gosto de nada, tem que temperar, né? É muita química, né, no Brasil. É muita química. É super natural, né? É um arroz integral, cara. Você come um arroz aí, é um arroz integral. Arroz da machamba. Da machamba. A minha esposa fala assim, não, compra arroz da machamba. Então, cara, é o melhor que tem, um arroz delicioso. Eu amo o arroz daí. E eles cozinham o arroz de uma forma diferente, eu acho muito gostoso. Sim. E eu me lembro que eu tava lá, né? A gente teve um momento de almoço, assim, aquela coisa toda de confraternização, e eu fui palestrar para os pastores, falar para os pastores à tarde. E aí o missionário que estava comigo falou assim, cara, posso te dar uma sugestão de tema que você vai tratar aqui? Eu falei, pode e tal. Cara, fala dos 5 solas. Olha que coisa mais simples, né, pra gente. Legal. Os 5 fundamentos da fé protestante, somente Cristo, a Bíblia, tal. Falei, beleza, vou falar sobre isso. Mano,
Quando eu cheguei, foi muito marcante para mim, cara. E eu fui falando de Cristo, da Escritura e tal. Quando eu cheguei no solos Cristo, somente a Cristo, eu falei sobre... Eu fui puxando o assunto, acabei entrando no assunto da união mística com Cristo, da nossa união com Cristo. Como que essa é uma doutrina cara para o protestantismo particularmente, né? Que estamos unidos a Cristo de forma indissolúvel. E aí eu comecei, né, essa coisa, a gente tem um pouquinho dessa sensibilidade cultural, e eu falei assim, olha, eu fui pegando exemplos da plantação, da agricultura, da machamba, aí eu falei assim, olha, assim como a mandioca tá ali, né, plantada, enraizada na terra e tudo, a gente tem que estar enraizado em Jesus e tal. Quando eu falei disso, e falei assim, que a nossa fé é sustentada por essa união, não é pelo que a gente faz. O que a gente faz é uma resposta, mas é por essa união, porque a gente está enraizado em Jesus, no que ele fez, não importa. Jesus morreu 2000 anos atrás, a gente está unido com ele na cruz, a gente está unido com ele na ressurreição, porque isso é uma união espiritual, é profunda, o Espírito de Deus nos uniu a ele, a fé nos mantém unido a ele. Eu, quando terminei de falar isso, terminei de falar essa frase, ainda estava no meio da minha palestra, um dos pastores presentes, o querido pastor Mário, pode ser que um dia ele escute essa mensagem, ele teve uma espécie de êxtase, cara, espiritual, assim, ele teve um momento de glória, e ele começou a glorificar e dizer que ele estava entendendo, e no meio da palestra, e assim, eu tive que parar a palestra, os irmãos começaram a dançar e glorificar, e eu fiquei assistindo aquilo assim, meio estático, né, assim, impressionado, e de repente eles começaram a entrar, foram acalmando, aí eu continuei a mensagem, e aí ele falou, irmão, isso para mim foi, ele usou esse termo, ele falou assim, eu hoje entendi o que significa cristologia. Olha que coisa mais profunda. Ele usou o termo teológico, porque ele lia isso em algum lugar, leu, né? E aí eu falei assim, nossa, irmão, que maravilhoso. Eu fiquei maravilhado com a sua experiência, porque realmente isso é muito rico, só que eu não tinha dimensão de como isso podia impactar a vida de um pastor, né? Mano, o que aconteceu? Você acredita que nessa ida minha agora, eu estava lá em Amatanda, a gente montou uma pequena conferência de pastores. Esse pastor, lá de Mapalaianga, ouviu dizer que eu estaria presente porque ele anotou o meu nome na Bíblia dele. E ele falou assim, olha, o irmão Igor vai estar aqui. Ele lembrou de 10 anos atrás, ele pegou, cara, o chapa e foi, baixou lá em Amatanda, assistiu a conferência, no final me procurou e falou assim, eu queria essa história, foi tão marcante para mim que eu nunca esqueço, eu cito ela em pregações, em aulas que eu dou de seminário. Eu achava que eu nunca mais ia encontrar aquele irmão. Ou o irmão apareceu lá, mano. Acho que foi Deus que me deu aquilo como um presente para mim. Eu vi como meu presente de 10 anos. Né? Aí o irmão foi lá, falou, irmão, se lembra, tal. Cara, eu falei, irmão, eu lembro demais. Me dá um abraço. Aí eu fui abraçar esse irmão. E ali foi aquela experiência de alegria, tanto dele quanto minha, né? E eu falei assim, gente, como que o reino de Deus é extraordinário. E a gente ensina nesses ambientes, né? A gente não sabe, né, Charles? Como essas coisas florescem na terra moçambicana, né? Como é que elas florescem, sabe? E foi assim, eu tenho outras, mas essa história para mim foi uma história que aconteceu esse ano, tá fresquinha, né? E foi maravilhosa demais. Tem coisas que a gente só vai enxergar mesmo na eternidade, né? Eternidade. Eu acho que a eternidade vai ser um barato olhar para esse tempo aqui e você contemplar frutos que você nem imaginava que poderiam. Isso, acho que as melhores histórias a gente vai poder visualizar plenamente no reino consumado. Na eternidade, é isso aí. Mas é isso aí, Igor. Uma outra coisa, mano, como eu falei no começo, você é uma pessoa que atua em um espaço onde talvez ainda a igreja, os cristãos precisam avançar. Inclusive na formação de pessoas, de cristãos que exerçam a missionalidade né, na academia. Você atua, muitas pessoas às vezes não sabem, mas você é uma pessoa que atua aí na academia, atua na questão de projetos com ONG, é pastor da Igreja de Esperança, é pedagogo, mestre em letras, é teólogo e também uma pessoa da área da linguística também, então, e está doutorando agora, acho que na PUC, né? Em educação, na PUC Minas. Educação, né? Autor do livro A Escola do Messias, pela Thomas Nelson, então, assim, esses links vão estar todos na descrição do vídeo aqui. Agora, existe também um desafio de formar pessoas dentro de uma perspectiva de missionalidade. Eu não gosto usar o termo integral, porque ele ficou um tanto pejorativo na perspectiva teológica brasileira, apesar de entender que a missão integral ela
cumprir um certo papel, sim, mas ela teve alguns pontos e alguns aspectos maculados por foram, deficiências. infelizmente. Mas, enfim, ela despertou a igreja para mostrar que a missão É ela maior do que a gente imagina, ela é ampla, né? maior, é algo É, macro. Então, nesse ambiente acadêmico, essa seria a pergunta. excelente. Como a igreja pode avançar para a formação de discípulos de Cristo que Perfeito, venham exercer a missionalidade na perfeito. academia? Uhum. Nossa, ótima pergunta. É assim, a gente só precisa lembrar que a gente não precisa nem ir muito longe. A gente percebe, por exemplo, o que o cristianismo o que ele fez. É muito comum numa cultura como a nossa, que é uma cultura pós-iluminista, vamos dizer assim, com todos os ressentimentos que o iluminismo introduziu no Ocidente em relação ao cristianismo. E eu não estou dizendo que esse ressentimento não é justificado, por um lado, mas eles têm uma origem, que a gente precisa ser honesto. É verdade. Muitos cristãos erraram a mão, foram abusivos, muita gente parasitou o cristianismo, gente de má fé, gente que não cria em Cristo e vivia a fé de uma forma distorcida, e gente que era ignorante, mesmo que falhou. As pessoas estão. O cristianismo a gente está sempre aprendendo na história, a gente está de graça em graça, de fé em fé, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Então o cristianismo nem sempre está acertando, né? Mas naquilo que o cristianismo acertou, meu irmão, eita lelê, como diz o outro, ele acertou em cheio, né? Acertou em cheio. Então a gente não teria como imaginar muitas liberdades que a gente desfruta no Ocidente sem o cristianismo, seria inimaginável. Eu tenho um artigo sobre democracia, foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, Thomas Nelson não, pela Tuporém, lá da Vida Nova, em que eu falo sobre como que a democracia ocidental seria inconcebível, porque ninguém concebia, por exemplo, a ideia de um representante eleito democraticamente, que tem que prestar contas públicas, e a gente não consegue imaginar uma sociedade não democrática, hoje sendo um lugar bom para se viver, né? E isso é fruto do cristianismo, porque eu tenho um autor, o Oliver O'Donovan, que é um acadêmico lá da Universidade de Edimburgo, em que ele fala sobre teologia pública, teologia política, ele fala assim, olha, ele até usa essa analogia, ele fala assim, sabe onde que a revolução começou de transformação do Ocidente? Foi quando Jesus de Nazaré ressuscitou, olhou para os discípulos, está lá na grande comissão, ele fala assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Quando ele fala isso, e aí os evangelistas saem pelo mundo proclamando essa verdade, acabou. Não tem essa coisa de poder absoluto no mundo. Nenhum poder, nenhum imperador pode arrogar poderes absolutos. Só que a gente não tem a dimensão de como isso transformou o Ocidente, porque uma mensagem como essa que parecia simples, e detalhe, isso não foi um golpe contra o Estado, foi um golpe no coração das pessoas. E na medida que o cristianismo foi se capilarizando no Ocidente, essa mensagem foi sendo anunciada, isso foi mudando a mentalidade social das pessoas, sem muitas intervenções políticas. A coisa começou de baixo para cima, né? E aí as pessoas começam a questionar essa coisa de poder absoluto do rei, poder absoluto do feudo, do senhor feudal. Por quê? Porque não dá para ninguém arrogar poderes absolutos no mundo em que quem tem todo o poder e é absoluto é Jesus de Nazaré, né? Então isso muda a nossa perspectiva da vida e de tudo. Claro, isso vai ter outros desdobramentos, né? Desdobramentos, inclusive, em admitir, por exemplo, isso é bem protestante. Eu estou citando aqui um exemplo na educação, que eu gosto demais de citar, é o Johannes Comenius, né, quando escreveu Didacta Magna. Cara, Comenius, o que é extraordinário em Comenius era o quê? É porque ele viu o que Lutero fez, de dizer, não, a Bíblia tem que ser, e a verdade tem que ser comunicada para o povo comum. Comenius vai falar assim, baseado no mesmo sentimento protestante. Ele vai olhar e vai falar assim, tá bom, do mesmo jeito que a Bíblia tem que ser para todo mundo, a educação tem que ser para todo mundo. E aí ele cria a pansofia, né? Que é a ideia de uma educação, ensinar tudo para todas as pessoas. Mas de onde que tá vindo isso? Se a gente for olhar para uma história do cristianismo, essa coisa de ensinar tudo para todos, e que a missão é para todos, é para todo mundo, e é para todos os aspectos da vida, está lá na nossa herança protestante, pré-protestante, que é um conceito que nós chamamos lá em Inácio de Antioquia de quê? Catolicidade. O que é o termo católico? Católicos, é comum a todos, por isso falar universal, mas é abrangente. Quando a gente olha para a Bíblia está o tempo inteiro falando de tudo, para todos, para todas as línguas, para todas as nações, para todas as gentes, porque essa é a dimensão da promessa de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão, fala todas as famílias. Então essa coisa do todo,
do Holocaust, né, que é o holístico, vamos dizer assim, da integralidade, está lá na nossa herança cristã, está lá na nossa origem, está no protestantismo, e todas as vezes que o cristianismo quer ser muito particularizado, muito ensimesmado, vem o movimento do espírito e fala, não, tem chamado abraâmico, cadê a catolicidade? Vamos embora, vamos espalhar a semente, é para todo mundo, para que todos os povos me adorem, para que todas as nações me louvem, e esse movimento vai estar sempre presente. Então, quando eu penso numa missão que seja católica, aí nesse sentido, é o termo que eu até utilizo, né, católica, no sentido que ela seja abrangente, eu entendo que nós que estamos na universidade, que temos acesso a conhecimentos específicos em diversas áreas, cristãos que estão na academia, eles precisam municiar irmãos que estão lá na frente apostólica da igreja. Que a igreja tem essa vocação apostólica. A vocação apostólica é o quê? A apostolicidade é a tarefa de levar a adoração a Jesus e a Deus onde não existe adoração a Deus, né? Quem gosta de falar muito dessa missiologia doxológica, a gente fala, né? A missão que glorifica a Deus é o Piper, né? O pessoal de Perspectivas enfatiza muito, que eu acho com razão, é que a gente só faz missão porque tem gente que não adora a Deus, é por isso que a gente faz a missão. A missão não diz respeito à pessoa, o indivíduo, ela diz respeito à majestade de Deus. Então o nosso trabalho é isso. Cara, como Deus é glorificado? Claro, número 1, ele é glorificado com o evangelho. É glorificado quando a boa nova de que Deus reconcilia pecadores consigo mesmo chega. Mas a boa nova, a glória de Deus, ela se desdobra. A majestade dele se desdobra. E se desdobra quando você faz um sujeito que era ignorante começa a ler, que era analfabeto, ele lê, porque de repente você está... Isso é história protestante, tem longa experiência nisso, né? Porque você quer que as pessoas leiam a Bíblia, como é que elas vão ler a Bíblia se elas são analfabetas? Mas aí quando elas aprendem a ler a Bíblia, elas não aprendem apenas a ler e interpretar a Bíblia, elas aprendem a ler e interpretar a vida. E aí quando elas interpretam a vida, o que você está levando? Você está levando transformações profundas, riquezas que estavam adormecidas numa cultura, que foram despertadas e estão sendo distribuídas, porque a graça faz isso, Jesus falou isso, né? Ele subiu aos lugares mais altos, desceu aos lugares mais baixos da terra, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então esse espalhamento da graça, que está aí aprisionada por cativeiro cultural, imaginação, espiritual, religiões animistas, o evangelho chega, as pessoas abrem essas comportas e a graça vai sendo distribuída, criando um cenário extremamente favorável para poder o evangelho levar, né, a boa nova para instâncias que a gente nem imaginava. Então acho que a gente precisa recuperar isso, assim, o centro da grande comissão é inegociável. Se tem uma mensagem que a gente precisa levar, é a mensagem básica e clássica de que Jesus salva, justifica, perdoa o pecado, transforma o coração humano, leva pessoas a confiar em Deus e encontrar em Deus um lugar de alegria, né? Mas é justamente porque a gente é reposicionado pela justificação, como criaturas feitas à imagem de Deus, que a gente consegue olhar para o mundo e falar assim, meu Deus, eu tenho um monte de dom aqui, riquezas, minha igreja cheia de riquezas, ministeriais, vocacionais, inteligências, tecnologias, conhecimentos, vamos distribuir isso, o mordomo da multiforme graça, né? E levar, como diz meu amigo Matheus Ortega, essa economia do reino, né? Porque não é a economia da dívida, é a economia da dádiva, não é a economia da falta, é da abundância. Então, é isso que eu imagino, sabe? Que se a gente pensar numa grande cooperação de irmãos e irmãs, nas diferentes confissões, diferentes igrejas, é isso que eu imagino. Esse é o meu sonho, é ver isso acontecendo, sabe? E eu não estou falando de coisas enormes, triunfalista. Eu estou falando de... Você contou aí o caso do irmão de Madagascar, né? E para mim é isso. É você ser fiel. Quem fala isso é o David Hunter, né? O presença fiel, o conceito de presença fiel. É a presença fiel do cristão. Então, às vezes, uma irmã está aí como missionária de carreira, o trabalho dela é alfabetizar crianças. É isso. É isso. O trabalho da outra irmã é fazer o almoço das crianças e tal. É isso. E isso é reino, né? Encarnação do reino. E tá todo mundo proclamando o evangelho ao mesmo tempo, que isso não tem jeito, a gente fala do que o coração tá cheio, né? Então, sim, por exemplo, essa discussão que existe, homérica, que teve aí na época da missão integral, o pessoal do evangelho social, e querendo criar tensão, né? Quem falava isso era o Keller, né? Numa continuidade do John Stott, ele falava assim, olha, esse negócio de dizer assim, a pregação do evangelho anda numa linha, a ação social anda outra linha, e aí o Keller vai dizer, não, existe uma simbiose, existe uma troca, uma permuta permanente entre a proclamação do evangelho e o serviço de misericórdia. Essas coisas não precisam estar descoladas, ao contrário,
O serviço de misericórdia ou de outro serviço que a gente pode oferecer, cultural, conhecimento, né? Tem tanta coisa que pode ser feita aí em termos de serviço. Esses serviços, eles criam um ambiente perfeito para a proclamação do evangelho. É a caixa acústica que faz o evangelho reverberar de uma forma que as pessoas escutam e falam assim, nossa, é isso mesmo. O que eles estão anunciando tem tudo a ver com o que eles estão fazendo. A gente não pode confundir naturalmente, como Keller fala, o efeito o evangelho com os efeitos do evangelho, né? A gente não pode confundir o nosso trabalho com o evangelho. Esse é o problema do evangelho social e de muita gente que mexeu com missão integral no Brasil. Não pode confundir. Contudo, é verdade que o evangelho, que é a obra que Jesus fez na cruz, na ressurreição, produz um efeito na igreja que faz com que as suas ações se tornem um ambiente onde a proclamação faz sentido. É igual a caixa acústica de um violão. Né? Você toca as cordas ali, a caixa acústica faz reverberar o som de uma maneira que o ouvinte fala assim, nossa, mas essa música é bonita mesmo. Mas é bonita porque tem cordas vibrando, né? O evangelho está vibrando num contexto em que as pessoas falam, caramba, o evangelho é plausível. Cristo é plausível, porque olha o que esse povo faz, olha como eles vivem, né? Porque é onde o evangelho encontra consonância no coração das pessoas, né? Então acho que é por aí, viu, Charles? E talvez a grande sacada de tudo isso passa por aquela ideia até soterológica que as pessoas têm a respeito da grande comissão, né? Alguns pensam que através das suas boas obras, é o caso que a gente vê aqui muito com islâmicos, né? Boas obras para atingir algum favor de Deus, inclusive a salvação. Exato. E nós não fazemos boas obras ou obras sociais porque queremos barganhar com Deus salvação. Nós fazemos como consequência de uma relação salvífica que nos tocou e nos levou a praticar socorro e misericórdia como a expressão do amor de Cristo no mundo. E esse amor que é vertical, ele é horizontalizado através de atos de justiça. Ô Charles, você está aí respondendo o chamado de Jesus e você está aí, não é porque você quer impressionar a Deus, mano. Você sabe disso, né? A gente sabe disso. Não é o contrário, é porque você foi impressionado por Deus. O seu trabalho, essa obediência, é fruto de uma obediência anterior, que é do próprio Cristo. E você respondeu a isso de forma grata, livre, espontânea, deliberada, junto com a sua esposa, porque vocês foram infectados por uma boa nova, entendeu? Tipo assim, é uma inversão, né? Isso é a beleza do evangelho, né? É a beleza do evangelho. Mano, e dentro ainda desse aspecto, nós sabemos que você trabalha com o pessoal da ABC2, né? Isso. Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Uhum. E isso tem sido uma ferramenta preciosa, né? Os ministérios desenvolvidos pela ABC2. Sim. Eu queria saber, para você que está dentro, a gente apenas visualiza como curioso, como alguém que pratica a academia como docente, tudo, mas de uma maneira mais à distância. Eu queria ouvir de você como a ABC2 ela tem cumprido a missão de comunicar o evangelho dentro da comunidade científica. Perfeito, né? perfeito. Então, como a gente tem acompanhado isso? A gente tem, assim, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ela tem uma academia, um projeto chamado Academia ABC2, que é um negócio super legal, porque a Academia ABC2 ela tem uma parte, vamos dizer, produtiva da associação. Ela produz conteúdos, tem revista acadêmica, produz conhecimento com rigor, assim, um rigor que não deixa a desejar em nada em termos de rigor científico, acadêmico, filosófico, coisa dessa natureza, porque a gente entende que se a gente quer fazer um trabalho realmente intencional, missional, junto à comunidade acadêmica, tem que ser com o rigor da academia, com os valores, naturalmente, os fundamentos que acontecem aí, tanto que se for no site da ABC2 está lá, os documentos que a gente subscreve, que nos colocam dentro da tradição evangélica, protestante, cristã, ortodoxa, tá lá, Pacto de Lausanne, tá lá, o Credo Apostólico, porque a gente não abre mão desses referenciais, desse DNA, obviamente, que identificam a nossa associação. Nossa associação não está disposta, por exemplo, a flertar com pensamentos progressistas em termos da fé ou que relativizam a fé. Né? É o contrário, mas mas ao mesmo tempo ela precisa ser honesta na maneira como ela dialoga com o campo da ciência. Né? Então ela tem que ter rigor, não é simplesmente soltar um monte de versículo bíblico no artigo. Né? A gente precisa traduzir verdades bíblicas em termos que a ciência olha e fala assim, caramba, isso aqui tem rigor.
né? E tem gente pensando, cristãos pensando com rigor esse universo, né? Então, hoje, a ABC2 tem, por exemplo, grupos de estudos que dialogam fé cristã e ciência em várias universidades brasileiras, nas principais capitais e algumas cidades do interior. Hoje a associação já ajudou, né, a produção de tradução de vários livros, assim, mas livros maravilhosos, de gente que está ligado a grandes universidades europeias e universidades aqui do Brasil, no campo dessa interface, em campos, inclusive, específicos, tecnologia, biologia, pessoal da engenharia, né, gente da educação, filosofia da ciência, história da ciência, e livros que também vão tratar, claro, de temas que são apologéticos, sobre a plausibilidade da crença em Deus, mesmo que você esteja fazendo ciência dura, que a gente chama de hard sciences, né, que são ciências ditas assim da natureza e as ciências exatas, né? Então é possível a gente navegar nesse universo, mantendo a integridade da nossa fé, fazendo ciência bem feita, né, marcando a presença cristã fiel no campo da universidade, considerando que a universidade hoje é, de fato, um dos grandes, vamos dizer assim, é um universo de povos não alcançados. A gente precisa entender isso, né? Que às vezes a gente pensa, o povo não alcançado, o povo está na nação ali que não foi alcançado. Não, existe na nossa nação brasileira instâncias culturais não alcançadas. Sim. São os secularistas, são pessoas que estão na universidade, que não conseguem ver nenhum tipo de conexão, e quando historicamente a Revolução Científica basicamente foi participação cristã, quando a gente olha. A Academia Britânica, Real de Ciência Britânica, tinha lá Isaac Newton, que era cristão, e outros homens que participaram que eram cristãos, né? O Projeto Genoma, muita gente esquece, o Projeto Genoma, o programa recebeu um Nobel aí, um projeto extraordinário de mapeamento do genoma humano. Quem encabeçou esse projeto foi Francis Collins, um cristão evangélico, que tocava violão no louvor da igreja, né? Foi o gestor da pandemia nos Estados Unidos, do Covid-19, né? Então, a gente tem que lembrar quem a gente é. Eu acho que, em termos da interface entre fé cristã e ciência, a gente precisa lembrar que a gente é herdeiro dessa tradição. Mano, muito bom. Eu li um livro no ano passado, acho que o último livro do Ronaldo Lidório, missionário, antropólogo cristão, está até agora no tratamento de câncer e tudo, então vai às nossas orações. Aí eu estive falando com ele umas 2 semanas atrás, até para gravar aqui também um EP aqui do podcast com ele, mas respeitando esse momento de saúde dele e tudo, fica a nossa oração para a família do Lidório. Mas eu li um livro dele chamado Teologia, Missão e Piedade, e ele fala do Gisberto Votius como o patrono da missiologia. Olha. E aí eu queria fazer um link que, às vezes, eu coloco isso nas minhas aulas para trazer esse diálogo e conexão. Vocês aí na Esperança são conhecidos como o pessoal da teologia pública no Brasil, ou pessoas que falam de maneira relevante sobre as vertentes da teologia pública no Brasil e de uma maneira eficiente, né? De uma maneira produtiva para o reino. Falando de um aspecto mais técnico, quais as principais contribuições da teologia pública na comunicação do evangelho em esferas onde formalmente a missiologia não abrangeu, dentro dos mais diversos segmentos cristãos, o seu papel como algo integral? Eu gostei de ler esse livro do Lidório porque ele mostra o Gisberto Votius, um holandês ali, que tem toda essa tradição reformada holandesa, onde as raízes da teologia pública estão ali alicerçadas de maneira bem profunda, mas ele foi o primeiro a falar sobre uma missiologia, e ele faz vários links em Calvino, vários links nos reformadores, mostrando a intencionalidade deles na questão da imprensa, na questão da escola pública, na questão desses cenários todos. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, claro, assim, você está falando de uma tradição muito específica que é, para nós, muito cara na nossa igreja. A gente está falando da tradição reformacional, alguns conhecem como neocalvinismo, não confundam com o novo calvinismo, né? Neocalvinismo porque Abraham Kuyper, que foi um dos grandes, né, vamos dizer, pai fundador desse movimento na Holanda, ele recupera a tradição teológica de João Calvino, dando uma ênfase específica
na extensão da soberania de Deus. Porque, claro, muitos calvinistas davam uma ênfase que a soberania de Deus estaria restrita ali, né, à questão da eleição, predestinação, e ele vai dizer que não é só isso, ela se estende à totalidade da vida de um cristão, que basicamente a ênfase de João Calvino é justamente no senhorio de Cristo. Esse é um ponto importante. Claro, alguns vão pegar o pensamento do Abraham Kuyper e vão dar uma distorcida, achando que o que ele estava propondo era uma espécie de triunfalismo, né, domínio da cultura pelos cristãos, e não é nada disso. O que Kuyper está propondo, na verdade, é a lealdade dos cristãos ao senhorio de Jesus, nos campos que eles atuam, e que, na verdade, cristãos são chamados a servirem ao Senhor, e muitos podem ser chamados para servir o Senhor em campos que são realmente estratégicos dentro de uma cultura. Né? Então tem gente que vai atuar no campo da educação, na universidade, no teatro, nas artes. E é por isso que a gente fazia muitas críticas, inclusive à missão integral, né? Porque a missão integral acabava sendo assim, uma missão, era integral, mas não era integral, porque acaba se reduzindo a um tema, né? Que era o tema da pobreza e tal. E não é só isso, assim, na verdade a extensão do senhorio de Jesus é enorme. Então tem que ter cristãos trabalhando economia, trabalhando com ciência, com astrofísica, foguete, corrida espacial, onde que tiver espaço cultural. E esse espaço cultural é do interesse de Cristo, e a gente entende que Cristo tem interesse de tudo que não é pecaminoso, né? O Francis Schaeffer falava isso, tudo é espiritual, menos o pecado, né? Tudo é espiritual, menos o pecado. O pecado não é espiritual, ele é anti-espiritual, mas que é espiritual? Espiritual é tudo que não é pecaminoso. Então, não é pecaminoso? Então Jesus tem alto interesse em governar, né? Então, em termos de teologia pública, quando você fala teologia pública, a gente está falando o quê? De uma tradução das verdades cristãs e da relevância dessa tradição e dessa fé, dessa herança que nós temos em Jesus e de toda a cristandade. Eu não me restringo aquilo naturalmente ao protestantismo, mas reconheço que ele lançou esse farol, né, essa possibilidade. Kuyper dizia que a igreja tinha que ser uma catedral, como se fosse uma catedral numa montanha com vitrais e a luz do evangelho brilhando pelos vitrais, iluminando a cidade, né? Então, eu acho que a gente tem que recuperar essa noção de quando a gente fala de teologia pública, a gente está falando de quê? De um papel público da igreja. A igreja tem que ter um papel público. E o que é esse papel público? Ela tem que ser uma igreja assim, para a comunidade, para o bairro, para a cidade. Ela tem que se ver não como uma igreja em si mesmada, mas ela tem que se ver como uma igreja que está a serviço do seu entorno. Então você olha para a sua comunidade, como é que ela está? Quais são as necessidades da sua comunidade? Né? De que maneira a gente pode levar o evangelho para essas pessoas? Cara, está secularizando? Poxa, está secularizando, a gente vai ter que pensar em traduzir a mensagem do evangelho de maneira que os seculares entendam. Keller fez um trabalho sensacional sobre isso numa cidade que é a mais secularizada do planeta. Estou falando de Manhattan, Nova York, né? E ele tinha essa capacidade de traduzir temas caros do cristianismo em linguagem pública. Isso chama contextualização, é um trabalho missionário, só que é um trabalho missionário no contexto dele. Num contexto como você está hoje, o que é contextualização? Então, eu acho que a contextualização é uma maneira da gente recuperar isso. Muita gente tem preocupação, será que a contextualização não vai comprometer o conteúdo do evangelho e tal, a gente pode sacrificar esse conteúdo? Não, se a gente entender o valor desse conteúdo. Né? Aí o nosso trabalho não é mexer no conteúdo, é mexer na forma. Né? O conteúdo não pode ser mexido. Contextualizar sem diluir, né, Igor? Exatamente, contextualizar sem diluir, é isso aí. E aí isso dá um trabalho, porque vai exigir uma outra exegese, que não é só a bíblica, vai exigir exegese cultural. E aí você tem que saber ler a cultura, né? Tem que saber ser sensível, entender, interpretar, você tem que ter essa abertura de olhar, interpretar, ver as linguagens, ver os momentos de verdade que a cultura tem. Keller fala isso, o Stott falava sobre isso, aquela ponte cultural, cultural bridge, né, que é a ponte cultural, que quando você chega numa cultura para pregar o evangelho, você também vem com a sua cultura, vem com seus vícios culturais, vem com suas ênfases culturais. E aí quando você chega numa cultura, você tem que também ser desafiado a perceber o que do evangelho você não enxergou e que aquela cultura está te desafiando a perceber. Então, eu tenho certeza, você vai para uma cultura moçambicana, por exemplo, existem valores nessa cultura que evocam na gente uma exigência de olhar para a Bíblia e enxergar coisas que você não enxergava. E é isso. Uma teologia pública é uma teologia que ela também tem que perceber o quanto que aquela cultura local vem desafiando a gente também a se livrar de alguns vícios culturais, né? E perceber elementos que a gente não percebia antes, no próprio evangelho. Estão lá, presentes, né? E todos nós somos essencialmente etnocêntricos. Então, naturalmente. Quando você chega numa outra cultura, até você conseguir enxergá-los
com uma lente que lhe permite Cara, trazer a exatamente. balança para um equilíbrio, as coisas Exatamente. demandam um exercício bem pesado. Perfeito, é isso aí, Charles. Igor, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo de podcast, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, para Claro. finalizarmos esse bate-papo gostoso aqui sobre fé, espiritualidade, missão. Quais os conselhos? Você disse que é pastor de missões aí na Esperança, é um Sim, cara envolvido nesse movimento missional. Quais os conselhos você daria para uma geração que aparenta viver uma profunda crise de vocação em relação ao viver para o propósito e muito missão bom. de Deus? A gente É tem uma esse desafio. Temos. Eu falo muito sobre isso em perspectivas, assim, né? Eu, quando dava aula, eu falava muito sobre isso, porque foi minha experiência, assim, na jornada vocacional. E que salva a gente de muita enrascada. Não, em primeiro lugar, não procurem identidade no que vocês fazem. Não caiam nessa armadilha de tentar se afirmar ou suprir inseguranças existenciais, inseguranças identitárias, inseguranças afetivas no ministério. Não façam isso. A segurança de vocês está no que Jesus fez. E aquietem vossos corações no feito dele. E se, mas se eu não fizer nada, tá tudo bem, porque Cristo já fez tudo. Mas se o que eu fizer não for o suficiente, nenhum problema, porque Cristo já fez tudo. Então por que eu faço? Boa pergunta. A gente não faz para ser, a gente é para fazer. Essa é uma ordem lógica, mas ela é essencial para que o coração se mantenha seguro em Cristo, sem você machucar as pessoas, sem você se ver superior às pessoas, e você não vai cair na armadilha de instrumentalizar uma obra que é sagrada, santa, por fins e por finalidades que não são a glória de Deus. Só tem um jeito da gente se proteger da gente mesmo do ministério. É se agarrar em Jesus de Nazaré. Não tem outra saída. É se apegar ao Filho de Deus e se aquietar nele. E aí a gente vai, olha que coisa louca, a gente vai ter duas coisas salvas nesse processo. Você vai ser salvo de você mesmo, e a obra que você tem que fazer vai ser salva de você mesmo. Porque a obra que você tem que fazer é muito santa para você ficar usando ela para um fim, para uma carência que já está resolvida em Cristo, né? Então eu sempre digo isso, aprofundem a relação de vocês com Deus, mesmo, sim. Sejam pouco conservadores em termos do que vocês podem conhecer de Deus. E conhecer aqui no nível mais profundo possível. Oração, Bíblia aberta, devoção, contrição do espírito, fome e sede por Deus. É aí que você tem que viver. Aí depois que você estiver alimentado, ou na medida que você for sendo alimentado, entregue, doe, sirva, anuncie, proclame. E se descola dessa armadilha de achar que você vai ter algum tipo de carência suprida pelo que você faz. Não. Você vai servir porque você está satisfeito, não porque você está carente. Acho que isso muda tudo, viu, Charles? Muda tudo. Legal, legal essa perspectiva. Tem muita gente que quer se afirmar numa identidade que não é a identidade real. Não é. Ou Não se é. afirmar em cima daquilo que a cultura produz como narrativa. Exatamente. Então, nós precisamos Exatamente. nos afirmar em Jesus, e quando nós Exatamente. estamos afirmados em E todo Jesus, mundo ele é ganha. suficiente. Todo mundo ganha. A Todo glória mundo de ganha, Deus, você, os irmãos estão sendo servidos por você e por aí vai. ele é suficiente, e isso basta, né? Suficiente. Todo o jugo, É toda a isso aí, carga se Charles. torna leve. Mano, eu queria de antemão te agradecer, mas a Foi um gente tem prazer. um momento aqui que é a dica de literatura. Eu não posso terminar sem isso. Eita. Todo convidado, todo mundo que participa da mesa, a gente pede para deixar uma ou duas dicas Ótimo. literárias. Em torno disso tudo que a gente falou aqui, você pode Cara, ficar eu livre para poder falar. recomendo literatura número 1, assim, para quem tá, eu não sei, eu tô pensando em falar desse ponto, da questão cultural que a gente levantou. Um livro que eu recomendaria é o livro do Ed Stetzer, Desvendando o Código Missional. Acho um livro muito importante para quem está querendo fazer exegese cultural. Super recomendaria essa obra. E recomendaria o livro do Jake Meador, esse livro aqui, ó, Para que Servem os Cristãos. O subtítulo é De Volta a uma Doutrina Social Protestante.
E é um livro extraordinário. Ele, inclusive, conta uma história dele num avião com um padre voltando da África do Sul. E aí o livro já começa com essa história. E vocês vão, acho que o pessoal vai gostar muito. Esse eu recomendaria para missionários, vocacionados a missões, ou os que querem fazer teologia pública. Ele toca em vários assuntos nesse sentido. É um livro muito bom. Leiam Para que servem os cristãos, do Jake Meadro. É meio sinopse da nossa conversa aqui, viu? Legal, legal. Igor, eu queria te agradecer de antemão. Foi um Queria prazer deixar enorme, aí meu para os irmão. Eu agradeço o colegas convite. e ouvintes também do podcast, aqueles que estão visualizando aí nas plataformas, a possibilidade de ser um doador, né? A gente produz aqui teologia para a glória de Deus, a gente não tem nenhuma ideia de monetização por monetização, a ideia é continuar produzindo, fazer algo para que Deus seja glorificado nessa esfera. Exatamente. Que são as mídias digitais. Então, eu quero agradecer o Igor pela disponibilidade. Nós Foi um prazer, rapidamente na beira, umas 2 semanas, 3 semanas atrás. E ele correndo com a equipe, eu entrando em sala de aula para dar aula. Loucura. Mas já tendo muitos amigos em comuns. E verdade. Aí a gente começou a costurar esse momento aqui. Cara, muito obrigado. Foi um prazer, Charles. Charles, aí você me marca, viu? Quando você for publicar aí, me marca para eu espalhar nas redes aqui também. Vai ser um prazer enorme. Essa semana estará no ar. Fica o desafio aí também para os nossos amigos, colaboradores, ao pessoal que acompanha a nossa caminhada, é o apoio ao nosso ministério aqui em Moçambique. Acesse o meu site, charlesonline.com.br. Lá tem as explicações detalhadas de tudo aquilo que realizamos em Moçambique e também tem informações de como ser um apoiador. Então, fica aí os desafios, todos os links na descrição do vídeo. Igor, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os Você irmãos também, aí da Esperança. Um abraço para o Guilherme, para toda a liderança aí da Esperança. Tá certo? Tá bom, meu irmão. Um abraço. Abraço, até a próxima. Deus abençoe. Amém.